Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo Graças a bem, Deus, graças a bem. Deus. Tudo jóia. Sejam todos bem-vindos aí, mais uma live aí, segundo o Espiritismo. Vamos começar com o nosso gota de paz, Oswaldo. Sim, Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Mensagem 242. A fé consoladora. A fé consoladora é aquela que construímos diante do conhecimento e da vivência dos ensinamentos de Jesus. Temos na fé o alicerce necessário para caminharmos diante das nossas dificuldades, seguro de que vamos vencer. Diante de tantas angústias que nos assolam a vida, temos a fé como nosso porto seguro, porque ela nos leva à prece e nos coloca diante de Deus como somos filhos necessitados de seu amparo e apoio, para prosseguirmos nossa trajetória certa de que não estamos sós. Devemos fortalecer nossa fé de forma segura e verdadeira, avaliando sempre como anda nosso coração com relação aos nossos sentimentos e como estamos demonstrando ao nosso semelhante o que temos de melhor. Ativando a fé segura e consoladora em nosso coração, estamos ativando nossa ligação direta com a espiritualidade maior, onde com certeza somos amparados e auxiliados nos momentos mais difíceis. Nunca desista de lutar por mais difícil que seja o seu problema. Tenha a fé como sua companheira e faça a sua parte. Com certeza terás a ajuda necessária para transpor seus momentos de dor. Console seu coração, alivie suas dores e confie na providência divina. E siga sempre em frente. Bom, fala de fé, né? Fé é uma das coisas mais importantes para a gente criar dentro da gente, né? É difícil quando alguém fala para a gente assim, você tem que ter fé. Fé não se receita, né? Como se fosse um remédio, né? Ou se compra na igreja ou no centro espírita como se fosse um produto, né? Então a gente tem que desenvolver maneiras tais quais a gente consiga ter essa fé, né? Eu sempre dou meu exemplo aqui, né? Eu sempre falo que eu não tinha fé, não acreditava em nada, né? Até o momento que eu tive que ir atrás disso, né? E como que eu consegui ter minha fé? Foi estudando, né? Teve um despertar espiritual em uma fase da minha vida e eu fui estudar essa fé e achei a fé raciocinada, né? Que é a fé espírita, que me trouxe, né? Algumas explicações, quase todas as explicações que me faltavam na vida. E a partir de então, eu adquiri um pouco de paz, né? No meu no meu íntimo, né? Na minha mente, né? Então, isso é de velho importante para a nossa evolução espiritual, para o nosso autoconhecimento, para a gente se dar bem nessa passagem aqui da vida, né, Oswaldo? Você falou aí, né, a fé, ela se desenvolve através do nosso conhecimento. Eu acho assim bastante, né, não sei, que acho que para cada um tem, né, um entendimento, mas é, eu, né, vou falar por mim, eu acho muito difícil você viver sem acreditar que algo melhor vai acontecer. Eu acho difícil acreditar que não existe algo melhor. Desde que eu me conheço por gente, né? Eu converso aqui em casa, a gente fala bastante disso, né? Até a gente estava conversando sobre Deus. Esse dia eu falei, eu não consigo viver sem Deus, né? Eu não consigo entender que existam pessoas que vivam sem Deus, né? Porque viver sem Deus é viver sem esperança, né? É viver sem saber o que vai acontecer. Eu acho que sim, que tem muita coisa para a gente passar nessa vida, mas eu acredito muito no que, né, naquilo que Jesus fala, que para mim é o que eu entendo. Falando, não tenho o conhecimento que ele tem, mas tudo aquilo que ele falou, né, que eu estudo há muito tempo, né? Falei assim, encontrei Jesus na minha vida já rapaz, assim, no começo eu falei para todo mundo que eu não que eu não acreditasse
em Jesus, mas não via a necessidade da existência dele. Mas depois que eu entendi, né, qual foi a missão dele, né, o que ele veio fazer, eu adotei, né, coloquei ali Jesus na minha vida e aprendo todos os dias com os ensinamentos dele. Mas eu consigo, assim, falar, uma pessoa não ter esperança, não acreditar, eu falo assim, a gente passou aí há pouco tempo por uma prova, né, na vida, na nossa vida, nos familiares, para reforçar o entendimento sobre Deus. E assim, eu falo para qualquer um, né, que queira ouvir, eu falo assim, Deus não me decepcionou, não, tudo aquilo que eu entendia e que acreditava, eu utilizei, né, isso você falou de não ensinar a fé, mas eu acho que quando você começa a mostrar para as pessoas que muitas coisas são possíveis, né? Que esse Deus ele está ali presente, basta a gente colocar ele na nossa vida, né? Isso na verdade é fé. Fé é acreditar que, né? Como dizem as pessoas, que o sol vai nascer amanhã de novo, mesmo tendo uma semana de chuva, né? Que ele vai ali aparecer. E Deus, né, no meu entendimento, é isso, né? Você vai passar por problemas difíceis para o seu aprendizado. Eu tenho falado bastante na live e sempre que eu posso, eu falo. O fato da gente passar por situações difíceis não significa que Deus não exista. O fato da gente passar por momentos bastante difíceis não significa que isso vai ter que acabar, né? Aquela parte que Chico Xavier a pessoa usou muito na pandemia, né? Tudo passa, tudo passa, tudo passa, né? Que muitas pessoas utilizaram isso e a gente falou assim, passa. Às vezes parece que não vai passar, mas quando a gente acredita de verdade, seja na espiritualidade, seja em Deus, né? Seja em algo superior, e que você coloca, como foi falado aqui, né? Você coloca essa fé dentro de você e você acredita de verdade, né? A gente vai começar agora no Evangelho a falar de prece, a pergunta hoje e o que a gente tem vindo falando só acrescenta, só melhora isso, né? A prece que te coloca você diante de Deus, foi falado agora aí, né? A fé segura, ligação direta com o plano superior ou com a espiritualidade, confiar em Deus. Assim, todas as passagens de Jesus sobre fé, ele tenta mostrar isso, né? Se você tiver fé do tamanho, pequeno que seja, você consegue. Se você acreditar lá no seu interior a ponto de querer alguma coisa, você consegue, né? Essa é a fé, né? Como você falou, a fé raciocinada. Aquela fé que não engana você, que não coloca coisas que não possam acontecer. Porque nós somos assim, né? Apesar das vezes a gente não ter muito conhecimento, a gente fica falando, mas por que vai acontecer assim, né? Para o lado certo e não pelo lado errado. E a gente tem uma tendência bastante grande, a maioria das pessoas tem, de pensar no pior, né? E eu falo assim, eu não sei porque disso, né? Mas quando a gente começa a trabalhar pelo melhor, desejar de verdade o melhor, e foi tudo acho que a gente falou nesses últimos estudos, né? Que a gente falou lá de poder da mente, de positividade, né? De buscar sempre o bem, de querer o melhor, que a gente falou que a ciência está estudando, na verdade, isso, tudo isso prova, né? A gente às vezes fica esperando que alguém nos prove, né? Até é falado pelos apóstolos de Jesus tinha isso, né? Que aquele que tinha que ver para acreditar, né? Que virou São Tomé, né? Que era o Tomé, o seguidor de Jesus, que era assim. E nós temos bastante isso, mas eu várias vezes já falei e a gente precisaria fazer isso. A gente olhar na nossa vida tudo que deu certo e tudo que deu errado. E a gente vai ver que a maioria das coisas deram certo. Mas às vezes a gente se pega algo errado e fica, mas por que tem que dar certo? Tem que dar certo porque é o meu desejo, porque eu estou buscando o melhor. Por isso que a gente precisa, na verdade, aprender a fazer o certo, né? É trabalhar pelo bem, lutar pelo bem.
querer que o bem sempre vença. E né, algumas pessoas até não acreditam, mas assim, o bem sempre vence, apesar da gente ver algumas coisas erradas, algumas coisas não dando certo, o bem sempre vence. E quando a gente trabalha pelo melhor, quando a gente quer o melhor, quando a gente busca o melhor, por que que tem que acontecer o pior? Né? Então, a gente tem que olhar isso. O que que deu errado na minha vida? E a gente precisa ver por que é que deu errado. Às vezes tem estatísticas aí que mostram uma coisa ou outra, mas eu falo assim, vamos ver por que é que aquele momento da minha vida deu errado. Deu errado porque eu trabalhei de forma errada, porque eu não me preocupei, e porque em algum momento algumas coisas não vão dar certo. Mas esse não dar certo em algum momento não significa que tudo deu errado. E muitas vezes, né, até eu conversava, vivo falando isso, né, a gente conversava hoje de manhã, conversando lá com um colega de trabalho, ele mostra, ele fala mais ou menos isso, né? Muitas coisas aconteceram que a gente não viu. Quantos livramentos a gente teve, né? A gente já ouviu várias histórias e em algumas a gente não fica sabendo. Mas por que que eu me atrasei? E às vezes eu quero ficar bravo por causa disso. Por que que às vezes o pneu furou, o carro parou? Talvez seja, né? Na maioria das vezes já foi muito, já se foi provado disso, que foi para tirar a gente de algo pior. Então aquilo ali não deu errado, aquilo deu certo. Né? E algumas coisas na vida da gente que eu queria que acontecesse de um jeito, não aconteceu, para que algo melhor acontecesse. Ou para que algo não, de pior não tivesse acontecido, né? Então a gente só olha aquilo que a gente quer olhar ou quer ficar bravo, né? Então quando a gente acredita de verdade em Deus ou quando a gente tem fé verdadeira em Deus, eu não fico buscando porquês, né? Eu coloco algo com um objetivo e vou embora. Vão acontecer percalços, vão, mas o que deve, né? A Ivete colocou aqui livramento e é isso mesmo, né? Quantos livramentos já aconteceram na nossa vida e a gente não ficou sabendo. Mas aí a gente quer brigar com algo, né? Ah, mas porque não deu certo aqui ou ali? Não, quando eu acredito de verdade, eu vou firme, né? Eu vou embora. Ah, aconteceu. Não, isso não era para acontecer assim. Não, isso aconteceu porque tinha que ser assim. Mas eu vou, na verdade, caminhando e buscando, né? Então a fé é isso, é você criar uma certeza dentro né, da gente que vai dar tudo certo, independente do que tenha que acontecer antes de dar tudo certo. A gente também vai pelo fato de que quando acontece algo de errado, né, na vida da gente, fala assim, nossa, Deus permitiu acontecesse isso. E quando acontece algo de muito certo, né, a gente fala assim, nossa, que sorte que eu tive, ou nossa, eu mandei bem nessa, né, porque eu consegui. Então a gente parece que penaliza Deus e todas as coisas erradas que acontecem, né? Nem tão uma coisa, nem tão outra, né? Nem tudo que acontece de bom com você é Deus, nem tudo que acontece de ruim com você é Deus, né? Então você tem que analisar isso e a gente guarda as informações o que as mais relevantes que são as piores, né? As melhores você chegamos onde a gente chegou, morando numa casa com telhado, com aquecido, com cobertor, tudo, porque foram várias e várias gerações da gente dando certo na vida, né? Mesmo fazendo as coisas erradas, mesmo tendo, né, como se diz aí, os castigos divinos, aí as coisas foram dando certo. E hoje a gente está bem, né? Perto dos nossos antepassados, né? Pessoas de 4, 5 gerações atrás passaram muita necessidade. Então, a gente tem que focar nisso também, né? Não pôr só a culpa em Deus e não só colocar também as benesses que acontecem na vida da gente como responsabilidade nossa, né? É interessante o que você falou, na verdade é isso, né? Por que que tudo que tem que dar errado veio de Deus, né? É, Que não é minha parte que está dando errado, vamos dizer assim, eu e Deus, né? é, Deus me ajuda e eu tenho a minha parte a cumprir. Por que que a parte que deu errado tem que ser dele, né? Então é assim, quando eu tenho a certeza de que ele sabe o que faz, eu agradeço pelas coisas que acontecem, mesmo eu não entendendo, mesmo eu achando, né? Porque a gente vive muito de achismo, a gente acha, né? Então a gente condena Deus num dia, mas um negócio tá para acontecer, o bom tá para acontecer no outro dia, daí vai acontecer no outro dia, daí no outro dia acontece e já fica com aquela cara, né?
já não sabe o que fazer. Ah, perdoa Deus, eu não sabia. E é isso mesmo, eu não sabia o que estava fazendo, porque se eu entendo que ele, Deus, sabe o que faz, eu não tenho nada a temer. Ah, aconteceu, tá bom, mas tá vindo coisa boa aí. Ah, deu errado ali. Sim, mas Deus tá, não tá. Quer dizer, quando eu ponho Deus à frente de todas as coisas, independente dos percalços, eu tô ali falando, não, Deus sabe o que tá fazendo, né? Ah, isso aqui não aconteceu agora, mas quer dizer, eu no primeiro tropeço, na primeira coisa errada, eu já desisto, né? Nós, como seres humanos, fazemos isso. A gente já desiste de cara, ah, não deu certo, quer dizer, quando que vai dar certo? Em algum momento vai. Precisa de um tempo. Então, até acontecer isso, algumas coisinhas vão desandar um pouquinho, mas peraí, né? Eu acredito em Deus. Eu não posso acreditar, acreditar desacreditando. Eu acredito, mas não sei, será, né? Essas dúvidas que Jesus fala que nós não devemos ter, né? Quando eu É, tenho dúvida no meu coração, o negócio não anda. Quando eu tenho certeza, independente, mas não é o momento certo ainda. Não, ainda não aconteceu, está para acontecer. Quer dizer, mantenho aquilo, né? Como diz a chama acesa, eu mantenho a fé sendo trabalhada. Ainda tem um tempinho, falta uma coisinha, mas olha quanto caminhou, né? E a gente acaba esquecendo o que deu certo, lembrando de uma ou outra coisa que deu errada, né? Então a fé é o acreditar sempre, né? Independente de vai dar certo. Quando? Ainda não sei. Né? Qual é o propósito? É de Deus. Deus sabe mais do que eu. Né? Às é. vezes aquilo que eu quero não seja bom para mim. Então é melhor que não dê certo. Mas eu cismo que aquilo é o que vai ser bom, que vai ser bom. Depois que você vê, fala, nossa, né? Não era, aquilo não era legal. Que bom que não deu certo. Sim, mas muito depois, né? Depois que você percebeu tudo, pronto, falar, então era por isso. Daí você vai acreditar. E não adianta, né? Você tem que acreditar quando está, na verdade, acontecendo, né? Ainda não é o momento. Deus sabe o que está fazendo, né? E o momento é dele, não o meu, né? Então, a gente precisa trabalhar bastante isso, né? Mas aqui ele fala bem, né, do que é a fé. A gente precisa fortalecer em nós isso, né? Ter essa segurança da fé, não desistir nunca. Eu acho bonito isso, né? Eu falei aqui agora, a gente acaba, às vezes, desistindo, né? Antes do tempo, ou a gente quer desistir antes do tempo, né? E depois passa meio nos tropeços, daí lá na frente você vê que deu certo. Falou, então era para dar certo, né? Por que eu estava querendo desistir? Por quê? Porque eu sou ansioso, porque eu sou impaciente, porque eu não confio, né? Ao mesmo tempo que eu confio, eu desconfio. Não, eu confio mesmo e vou, né? Como eu disse, até o fim, né? Então, e aí eu tinha marcado aqui, né? Siga sempre em frente. E como você falou, né? A fé se desenvolve. Ela desenvolve no conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais fica fácil para a fé acontecer, né? Eu, quando busco essas informações. O conhecimento é importante também para a gente não cair na lábia de charlatões, né? Pessoas que usam tem boa conversa, boa lábia, que vendem uma fé para ele tirar proveito daquilo lá, né? Então a gente vê muitos casos por aí, né? Que usam do cristianismo, usam do cristão de Cristo para tirar vantagens pessoais e a gente estudando, a gente lendo, a gente assistindo boas palestras, a gente se protege desses charlatões que tem por aí, né? Eu falo assim, acho que tem, né? A vida é feita de muitos exemplos, né? Aí eu não sei se você falou, mas eu lembro de uma pessoa que falou para mim no centro, que falava, a gente devia deixar as pessoas virem contar as coisas boas que aconteceram na sua vida, né? Esses depoimentos que tem algumas religiões, né, que as pessoas levam ele lá na frente para mostrar o que deu certo, né? Exemplos que deram certo para as pessoas continuarem acreditando, né? Mas quando você olha, eu falo assim, nessas leituras de livros positivos, eles sempre mostram as pessoas que venceram, né? E eu falava aqui, né? Em casa, às vezes a gente se pega por uma coisa que não deu certo para um e você quer usar como exemplo para você. E eu falo sempre assim, né? O que aconteceu para outro não é às vezes exemplo para mim de errado. Vai saber como que a pessoa trata a espiritualidade, vai saber como a pessoa acredita em Deus, vai saber. Quer dizer, cada um é cada um. Eu acho bonito o exemplo bom para eu me espelhar.
Mas o que deu errado, às vezes, é a estatística menor, né? E às vezes a gente se apega a uma estatística dessa para dizer que não dá certo, né? E na verdade não é isso, né? E o que é para um, muitas das vezes não é para o outro, principalmente nos casos errados, né? Que né? nem você fala assim, ah, aconteceu, né? Nada contra, a gente sabe que tem muitas coisas que tem que acontecer. Ah, aconteceu um acidente com a pessoa. O que será que aconteceu? Aí, se você for buscar, você vai ver. A pessoa infringiu normas de segurança, isso ou aquilo, e muitas das vezes, né? Ah, Deus quis assim. Às vezes, eu ficava bastante chateado quando eu via a pessoa, ah, Deus quer que aconteça dessa forma. Eu falo, não, Deus quer que aconteça o melhor. O pior, às vezes, acontece por negligência minha. E aí eu quero culpar Deus. Ah, Deus quis assim. Será que Deus quis assim? Será que eu não negligenciei? Será que eu não fiz errado? Né? Há muitas estatísticas de acidentes dentro de empresas, né? Tem aquelas, eu não sei se existe ainda como que é o nome, tinha a CIPA, né? Que era um negócio de segurança. Então pessoas eram ensinadas a usar todo o material, né? De segurança. E aí você via acontecer o acidente. Por que aconteceu? Porque negligenciou, porque não usou o equipamento correto, porque quis fazer de qualquer forma. Então, assim, quando faz de forma correta, por isso que eu falo assim, quando a gente acredita em Deus, nesses ensinamentos de Jesus, eu faço corretamente, é difícil dar errado. O que dá errado é quando a pessoa não faz de forma correta. Por isso que a gente fala assim, que esse conhecimento ele é importante, né? Para eu saber como que eu devo fazer, para eu não fazer da forma errada. É uma forma de a gente fazer com que dê certo. Isso aí. Vamos dar início, Oswaldo, com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Vamos para a nossa dúvida do leitor, Oswaldo. Oswaldo, eu anotei, deixei no quarto lá embaixo a Sim, dúvida do leitor. Você tem ela aí? tenho. Vamos lá. A pergunta é sobre meditação. Assim, eu achei interessante que a pessoa estava lendo, né, alguma coisa e leu que Jesus fazia meditação. E aí ela pergunta: Jesus fazia meditação? Allan Kardec fala sobre meditação. O Espiritismo recomenda a meditação. Meditar é bom, faz bem, é interessante, né? A gente tem falado nessas últimas aulas, nessas últimas lives, a gente vem fazendo isso, né? Falando do que é melhor através das perguntas. E aí a gente vê que eu acho bastante interessante assim, né? Jesus fazia meditação, né? É bastante interessante isso, né? Allan Kardec fala sobre meditação. O que a gente percebe? O que seria, na verdade, essa meditação? A gente
tem vindo, né, ao longo do tempo falando, e a gente fala assim, o que seria essa meditação? Seria a gente dar uma pausa na correria da nossa vida, dar uma pausa na correria da nossa vida e fazer ali o que eles chamam de meditação, uma pausa para se conectar com o mundo espiritual, conectar com esse ser superior. Então ele fala assim, a gente falou de fé. Como é que eu utilizo a fé? Como é que a fé aconteceria na minha vida? Eu tenho que fazer uma ligação com Deus. Eu tenho que buscar um contato com Deus. Eu tenho que mostrar a Deus o que eu quero. Eu acho bastante interessante que a gente que teve uma pergunta um tempo atrás que a pessoa falou isso, né? Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que fazer oração? Eu achei bastante interessante o questionamento. Mas ele quer, na verdade, ouvir de mim. A gente percebe que as coisas não são tão assim máquinas, né? Acontecem, precisa, e é bastante interessante o que as pessoas falam, né? Existe o livre-arbítrio. As coisas estão destinadas a acontecer? Depende. Se tem livre-arbítrio, as coisas não estão destinadas a acontecer. Como a gente falou esses dias, né, as pessoas interpretam às vezes, por isso que é bom o estudo em conjunto, né, esse estudo da interpretação do próprio estudo de Allan Kardec. Porque a gente percebe que as pessoas elas acabam entendendo de forma errada. Né? A gente falou assim, a gente vem na Terra porque o mundo é de provas e expiação e eu tenho que passar por expiação. Expiação é aquilo que eu fiz de errado e eu tenho que passar de novo. Então, se a pessoa tem que passar por aquilo, ela tem que passar. É bastante claro, a pessoa precisa passar por muitas coisas. Mas o final disso precisa ser o pior? Né? Eu tenho que passar por uma doença, beleza. Agora, eu preciso, como diz, que essa doença seja a pior do mundo, que ela destrua a minha vida? Não necessariamente. Por isso esse contato com Deus, por isso essa busca de informação nos ajuda. Então, às vezes a interpretação errada faz com que eu não procure um médico, faz com que eu não faça as coisas corretamente. A pergunta é: Jesus fazia meditação? O que é meditação? Se a meditação é essa pausa no mundo material para alcançar o mundo espiritual, tem vários relatos, né? Eu peguei vários relatos de Jesus dando uma pausa no dia, ali no dia aqui da vida material, e entrando em contato com Deus. Muitas pessoas dizem, acho que é disso que vem essa pergunta, que antes de Jesus entrar, né, na sua missão aqui na Terra, ele foi para o deserto, ele foi para um lugar e ficou lá muito tempo para retornar e começar sua missão. Antes da sua crucificação, né, tem aquela parte que ele vai lá para o monte e, e se recolhe ali, até tem alguns apóstolos com ele, que ele pede para ficar ali de vigília, e ele entra em contato com Deus. Então vamos entender que se a meditação é isso, ele fazia muito isso. Ele tinha muito contato com o plano superior para tomar as suas decisões. Tem uma passagem, né, que ele cura algumas pessoas, uma multidão procura para a cura e ele acontecem ali várias curas, e depois disso, à noite, ele sai para um tempo para fazer oração. Talvez, né, as pessoas falariam, isso é uma meditação. Então Jesus fazia muito isso. Então ele falou assim, o que seria meditação? Meditação seria essa pausa num dia corrido de trabalho, de coisas acontecendo na nossa vida, para a gente entrar em contato com Deus. Para a gente ter esse
contato com Deus, para a gente entender o porquê é que algumas coisas estão acontecendo, né? A gente tem falado nessas últimas lives, a gente falou uma live, eu lembro que a gente estava falando de viver no piloto automático. A gente às vezes não percebe como que a vida está acontecendo, a gente não percebe o que está acontecendo na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo. E às vezes essa pausa, uma respiração, uma oração bem feita, né, um entrar em contato com Deus, eu posso receber uma orientação. Porque na tribulação da vida, no dia a dia, na correria, no busca celular, e olha o WhatsApp, e olha Facebook, e assiste isso, e assiste aquilo, o dia passou. Né? Fora o trabalho que a gente tem. Então, qual é o momento que a gente tem para Deus? Qual é o momento que eu dou uma pausa, respiro, né? E tenho esse silêncio para eu escutar, né? Se Deus falasse por mim, né, falasse alguma coisa, como que eu perceberia? Se eu não dou tempo, na verdade, para isso. Com relação a Allan Kardec, né, ele diz se Allan Kardec, por exemplo, utiliza, né, ou fala da meditação. Allan Kardec ele não utiliza a palavra meditação, mas ele utiliza, né, que a palavra meditação não aparece de forma meditação nas obras de Allan Kardec, mas ele fala para a gente fazer uma análise e uma reflexão da nossa vida. Né? E o que seria analisar e fazer uma reflexão da vida? Seria dar um tempo na vida material. Seria estar buscando, né? Jesus fala uma palavra assim, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o resto virá por acréscimo ou será acrescentado. Então ele fala para a gente não buscar a vida material, buscar primeiro as coisas de Deus. E o que tiver que vir, vem por acréscimo. O que a gente precisa vem em sequência. E o que ele está falando? Busca primeiro Deus, conversa com ele, entra em contato com ele e vê o que ele tem, né, para você. Aí tem aquela passagem de Santo Agostinho, né, que está numa parte ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo e na outra parte ele aparece no Livro dos Espíritos. Ele falava, como é que eu posso saber se estou andando corretamente, se minha vida está dando certo? Aí ele fala, né, fazer como eu fazia quando estava na Terra. Todo final do meu dia eu analisava tudo o que eu fiz, de certo e de errado. Para lembrar o que eu fiz de certo e continuar, para lembrar o que eu fiz de errado e não repetir. O que é, na verdade, isso? É uma meditação, é meditar sobre as coisas que eu fiz durante o dia, para saber se eu estou certo ou se eu estou errado. É uma meditação, né? Parar no meu dia e falar, olha, aquilo que eu fiz hoje, né? Aquela atitude que eu tive perante tal pessoa, aquilo que eu discuti, aquela discussão, aquilo, isso ou aquilo não deveria ter feito. É meditar. O meditar é eu parar para ver como que está vindo, como que a minha vida está acontecendo. O que eu deveria estar fazendo? Então Jesus fazia, pelo que a gente entende, pelo que é dito pelos evangelistas, sim, ele dava uma pausa, ele buscava Deus, ele buscava vários seres, né? Ele tem conversa com Moisés, ele tem conversa com Elias, ele tem uma conversa clara com Deus para receber instrução. Olha, né? A gente entende que Jesus era o ser mais perfeito que aqui esteve e ele buscava informação do plano espiritual. Buscava informação, né, do que deveria ser feito, como que deveria ser feito. Allan Kardec fala sim, fala que a gente tem que ter reflexão, analisar os acontecimentos da vida para não repetir coisas erradas. Santo Agostinho fala isso. Leon Denis, né, que é o pessoal fala que seria, se caso Allan Kardec não tivesse aceito, Leon Denis seria o outro que seria convidado a fazer o trabalho de Allan Kardec. Ele cita em 2 livros, né? O Grande Enigma e Problema do Ser
destino e da dor. Ele fala claramente de meditação, de a gente buscar reflexão, de contemplar, né? Que ele diz assim, defende que a meditação metódica auxilia no desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, afastar de si as imagens e ruídos da vida externa, o que é possível fazer mesmo nas condições sociais mais humildes, no meio das ocupações mais vulgares. É necessário para isso concentrar-se e na calma, e no recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. E ainda recomenda nesses momentos: apartai de vosso espírito tudo o que é passageiro, terrestre e variável. Ou seja, tirar todas as coisas materiais, que às vezes a gente está tão preocupado com coisas bobas e pequenas, né? Fazer um esforço para entrar em contato ali, esquecer as coisas terrestres, afastar das coisas materiais, para buscar informações. Ele fala no grande livro, né? No grande conhecimento espiritual. Ele até fala, né, para a gente, em prece, se concentrar nos espíritos superiores para receber informações do que é que eu devo fazer, né? O que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, né? Onde eu vou buscar. Quer dizer, então tem, né? Tem informações, tem auxílio, tem guias, né? Seres que nos ajudam a entrar num caminho melhor. E aí pergunta, né? É bom e faz bem por tudo que a gente já leu, tanto da parte dos psiquiatras, psicólogos, dos terapeutas e principalmente agora da ciência. Eles falam que essa meditação, esse tempo que a gente tira para cuidar da gente, para pensar em algo bom e melhorar a nossa vida, faz bem sim para a nossa saúde, para receber informações. É bom, faz bem por tudo que já foi falado, né? É bom e faz bem. Jesus fez do jeito que a gente interpreta que seria. Fez. Allan Kardec indica nos livros, né? Eu tinha citado uma outra vez o Divaldo Franco, e a gente percebe que, né, ele fala, eu falei que tem uma meditação que é feita na voz dele, guiando as pessoas a fazerem, e ele fala que dos livros Momentos de Meditação, do seu guia espiritual Joana de Ângeles, a ensina a fazer meditação, a dar uma pausa nas movimentações do dia, tirar aí um tempo, seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite, para fazer essa reflexão, para dar essa pausa no mundo material. Alguns livros de André Luiz falavam, né, que alguns espíritos mais evoluídos, eles conseguem dar uma pausa no mundo material, visitar o mundo espiritual, ter contato com os seres que fazem parte da vida dele, que ficaram no mundo espiritual e se conversam, e ele volta depois no corpo e vive a vida dele. Quer dizer, quando nós conseguirmos, né, dar essa pausa na vida material, a gente consegue muito mais ter isso. A própria mediunidade, né, quando para acontecer a mediunidade e o contato com os espíritos, a gente precisa dar essa pausa no mundo material, se desligar um pouquinho dos problemas da vida. Eu nunca vou esquecer, né, tem a Neide, que trabalha no centro espírita, e o guia espiritual dela falava, né, deixa todo pensamentinho material para fora daquela porta e se liga a Deus para receber, né, as informações. Deixa o que é material lá para fora. Vem agora a pensar só na parte espiritual. Naquele tempo que se ficava ali 1 hora que aconteciam os trabalhos do centro, guia espiritual, né, de uma médium que trabalhava ali no centro, indicando como que deveria fazer, né? Deixa o pensamento material, esquece os problemas lá fora e vamos concentrar aqui em Deus para receber. É isso. Vamos lá para o nosso evangelho? Sim. Hoje nós iniciamos
27, né? Isso, penúltimo. Acabando. 4 anos depois, acabando. Pode? Vamos lá, capítulo 27. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Vamos lá. Qualidade da prece. A passagem que eu vou ler aqui tem em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando orardes, não vos assemelheis como aos hipócritas, que comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberão sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, a fim de que vosso Pai que estás nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. A passagem que está em Lucas, capítulo 18 aqui. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos, prezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distantes, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Sim. Nós entramos aqui, né, no capítulo 27, ele fala praticamente da prece, e a gente vai ter aqui, né, o ensinamento tirado das palavras de Jesus, reforçada pelo entendimento que Allan Kardec tirou, de como nós devemos fazer prece, né? Então nós vamos ter aqui qualidade da prece, eficiência da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces que se entendam, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, depois nas instruções dos espíritos, maneira de orar e a felicidade que a prece oferece. Para falar da prece, né, nessa primeira parte, que é a qualidade da prece, Allan Kardec pega 3 passagens de Jesus. Né? A primeira que você foi leu, ele fala que nós não devemos, quando orarmos, nos assemelharmos a hipócritas, que fingem orar, ficando de pé, né, para os outros verem nas esquinas e nas ruas. Ele falou, a pessoa que aparece mais do que se deve aparecer, ele fala, esse já recebeu a recompensa. Ele não precisa ser atendido na sua prece. Ele usa um termo bastante interessante que a gente acabou de falar, né, falando ali da meditação. Ele diz assim: mas quando quiser orar, entrai para o seu íntimo, né, eles usam aqui para o vosso quarto, e com a porta fechada, orai a seu pai em segredo. E o vosso pai, que vê o que acontece, né, o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Quer dizer, ele diz, né,
que para eu orar, a gente acabou de falar ali de meditação, né? Eu tenho que fechar a porta para as coisas materiais, para entrar em contato com Deus que está em segredo, que está em secreto e que vê o que acontece. Eu não preciso me mostrar na rua para fazer isso, né? Ele falou, então, Deus que enxerga no secreto. Jesus fala também, né, numa passagem, que Deus, ele é espírito, e para que a gente possa entrar em contato com ele, a gente tem que entrar em contato com o espírito. Então, há necessidade dessa reclusão, dessa tirada do pensamento de coisas materiais, para eu conectar diretamente com Deus. E ele fala, não precisa falar muito nas preces, como fazem aqueles que não conhecem, né, que eles falavam os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são entendidos. Mas ele diz assim, não fazeis igual a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade mesmo antes de pedirdes. A gente tinha falado, se Deus sabe, né, o que eu preciso, por que eu preciso pedir? A necessidade de eu mostrar para ele, mas não é fazendo um discurso, arrumando palavras bonitas, é mais com o coração, com o sentimento que eu tenho ali, de sentimento, o que eu estou, na verdade, entendendo. Essa é uma das coisas. Depois ele fala também no item 2, né, que está em Marcos, ele diz assim, se você vai orar e vai pedir alguma coisa para Deus, se você tiver alguma coisa contra alguém, primeiro resolva isso. Pede perdão, tira isso de dentro de você, né? Porque se você não perdoar aos outros, por que é que Deus precisa te perdoar? É outra passagem que ele mostra. E depois ele conta, né? Uma passagem de duas pessoas. Jesus conta, né? Explicando sobre prece, que duas pessoas, dois seres da época lá subiram para rezar. Um era o religioso, o que conhecia a religião. E o outro era o publicano, aquele cobrador de imposto que era visto pelos outros como uma pessoa ruim, pessoa de má vida. Os dois subiram no templo para orar. E aí Jesus mostra como foi o comportamento de cada um. Ele diz assim, né, o fariseu, em pé, orava e falava para ele, né, meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúltero. E aí mostra do lado dele o publicano. Como é esse publicano, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Ele contou tudo o que ele entendia que ele fazia de bom. Mas o que ele percebeu que ele não fazia de bom? Ele não tinha humildade. Ele se mostrava melhor do que os outros. Ele se achava melhor do que os outros. Aí Jesus pergunta, e daí Jesus mostra, né? O publicano, ao contrário do fariseu, ficava distante ali do templo, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas ele dizia, batendo no peito, Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. E aí Jesus fala, né? Eu vos declaro que esse, que é o segundo, retornou à sua casa justificado e não o outro. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Então ele diz que quem recebeu, né, a resposta por sua prece foi aquele que entendeu que tinha defeitos, que pedia perdão a Deus e queria, né, praticamente se melhorar. E não aquele que já se achava melhor, que dizia que era o bambambam, que fazia as coisas que acontecia, que isso, o que aquilo, né? E aí Allan Kardec, ele demonstra, né, encerra essa primeira parte da qualidade da prece, dizendo assim, as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Então ele pega de todas essas passagens dizendo assim, né? Não vos coloquei em evidência, orar em segredo. Não fazer oração muito longa, não orais muito, mas não é, pois não é pela quantidade das palavras que sereis atendido, mas sim pela sinceridade delas. Então, Deus sabe o que você é. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ser sincero e não querer enganar Deus como muitas pessoas fazem. E ele diz, se tiver alguma coisa contra alguém na hora que vai começar a fazer oração, perdoa essa pessoa, para que você possa receber o perdão de Deus. Ele diz assim, pois a prece não será agradável a Deus se ela não vier de um coração
purificado de todo sentimento que seja contrário à caridade. Enfim, orai com humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinai vossas faltas e não as vossas qualidades. E se vos compararem aos outros, se você tiver que comparar com alguém, procura o que há de pior em vós e não o de que há de pior no outro. Né? Então fica assim, no item 4 da parte da qualidade da prece, fica assim, é bem curtinho e é bem mostrado tudo o que foi tirado dos ensinamentos de Jesus, de 3 passagens principalmente, que ele explica como que se deve fazer a oração. Né? Fica bastante claro, né? Quem puder, tiver em casa, leia novamente, pegue esse item, porque fica muito claro. E assim, foi tirado, como a gente falou, de passagens de Jesus ensinando como que nós devemos fazer, na verdade, a oração. Tá aí. Vamos encerrar, Oswaldo? Sim. Eu vi aqui, falou sobre a Júlia, né? A nossa menina Júlia, ela anda uma semana bem, outra não, mas está sempre firme. Nós pedimos a Jesus que seja feita a vossa vontade. Né? Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas, que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós. E vamos pedir para esses irmãozinhos mais necessitados, né? Nossa irmãzinha Júlia, através da nossa irmã Rosângela, para que as correntes médicas do espaço, as correntes passistas, visitem o recinto onde ela se encontra, auxiliando ali em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pedindo ainda pela nossa irmã Gemima Maria dos Santos, que ainda tem um tratamento a fazer, né? Pedindo as correntes médicas do espaço, auxiliando os médicos da matéria, para que tudo aconteça da mesma forma que vem acontecendo, na sua melhoria e em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Nossa irmãzinha Ivete, que tinha pedido também, para que as correntes médicas visitem o seu recinto, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E também a todos aqueles irmãozinhos mais necessitados, que nesse momento elevem os seus pensamentos, para que recebam também a visita dessas correntes médicas, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus de Jesus. E se alguém também souber lembrar de alguém que está necessitado e que não está participando dessa live, leve seu pensamento até ele, até o seu recinto, para que todos eles nessa noite também possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga,
hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Então, dando boa noite a todos e até segunda-feira que vem às 7h30. Até mais, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Uma boa noite a todos. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda, se Deus quiser. Que assim seja. Tchau, até mais. Paz.